Escândalo no último dia do ano. Pode acreditar, é isso mesmo. Farsa de Lula é revelada por grande jornal. Trump ataca Lula e Moraes. STF terá que ser contido. Tudo isso no último dia do ano e muito mais para vocês. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, deixando aquele joinha que nos ajuda demais. E olha só, responde aqui para mim, o que você diria de mensagem de ano novo para quem fez o L? Conta nos comentários que a resposta mais criativa a gente vai mostrar aqui no próximo vídeo. Ó, sem mais enrolações, o giro de notícia de hoje está imperdível. Rapidinho. Estadão expõe farsa de Lula. Para o jornal, a indústria petista de distorção da realidade para os seus propósitos políticos é imparável. Presta atenção, olha só. A estratégia do governo Lula revelada. Para o jornal Estadão, o Planalto estaria recorrendo à estratégia de inventar complôs de inimigos do povo para justificar a situação econômica. Essa narrativa tornaria a Faria Lima, ou seja, o mercado, e as empresas de tecnologia cúmplices de uma suposta campanha de desinformação contra o governo. Ou seja, a culpa do dólar está alto é do Google, a culpa do dólar está alto são das fake news. A resposta oficial ao erro do Google, que aconteceu no Natal, nesse contexto, seria uma forma de alimentar essa conspiração. O texto destaca, por exemplo, a declaração do ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, que acusou a indústria de fake news de atuar contra o Brasil. Mesmo Paulo Pimenta, que disse que Bolsonaro seria preso em setembro de 2025, que falou aquela besteira e agora não consegue sustentar um ministro dos mais fracos que Lula tem. Ainda no texto do Estadão, eles afirmam que o Palácio do Planalto decidiu recorrer à surrada tática lulopetista de inventar complôs. Para o jornal, transformar o Google em um inimigo do povo é uma manobra desproporcional usada pelo governo como cortina de fumaça para problemas reais. Enquanto isso, ele se exime de responsabilidades pela deterioração cambial, inflação fora da meta e trajetória de alta dívida pública. E falando nisso, presta atenção no que eles estão fazendo com as estatais. Pessoal, uma máquina de fraude, uma máquina de ganhar votos é o que o PT está fazendo. Presta atenção nesse trechinho aqui do Constantino em entrevista imperdível. Para reduzir uma palavra, em uma sentença, a administração Bolsonaro não interferiu na administração dos Correios, fez aquilo que são as boas práticas administrativas. Né? Agora, o que a gente vê dentro dos governos de esquerda, vamos aqui, não é só o Lula, teve Dilma também, que usou os Correios como cabo eleitoral, também teve um problema com a previdência dos funcionários do Correio naquela época. Os Correios eram usados como distribuição de propaganda eleitoral muito antecipada, de uma maneira descarada, e os próprios funcionários do Correio eram usados também, usavam o seu tempo de trabalho para distribuir não somente cartas, mas também material de propaganda. Então, essas estatais todas, não é só o Correio, as estatais todas, elas têm uma função. Elas são menos monitoradas pelo Tribunal de Contas da União, porque tem um caixa mais livre, um caixa que deveria ser um caixa operacional da empresa. Mas o que acontece quando você tem o Estado dono dessa empresa, ou com uma influência desproporcional, assimétrica, dentro dos conselhos, nomeação de diretores e tudo mais, o que acontece? O uso desse caixa passa a ser um uso político. Então, as empresas estatais, elas são usadas pela esquerda como uso político, como manutenção da esquerda no poder. Além disso, como desvio de função absoluta, ou seja, corrupção mesmo, enriquecimento ilícito de vários partícipes. Então, as estatais têm sido usadas sistematicamente, e mais uma vez o governo Lula está provando isso. Está provando que as estatais são usadas para o grande arranjo político da esquerda. E a questão dos funcionários, a questão do serviço público, isso aí é secundário, terciário, aliás, nem é discutido. As empresas estatais são completamente esgarçadas quando está na mão da esquerda. Por isso que, como o Constantino falou, para que ter as empresas estatais? Para quê? Aí já levantei esse caso com vários funcionários do Correio que estavam presentes em comissão. E a minha argumentação era o seguinte: se por acaso desregulamentar, como o Jorge Serrão está propondo aqui, que eu concordo absolutamente, se desregulamentar o setor, permitir uma competição livre e absoluta em todos os serviços de Correio, e depois privatizar, com a entrada de novas empresas que venham prestar esse serviço de Correios em todo o Brasil, isso vai melhorar a situação dos funcionários dos Correios ou vai piorar? Essa aqui é a grande questão. E é óbvio que eles falam, puxa, vai melhorar, é verdade, porque vai ter mais oferta, mais oportunidades fazendo aquele mesmo serviço. Então,
do ponto de vista de empregatício, de todos aqueles que provêm serviço dentro dos Correios, é muito melhor privatizar e desregulamentar e ter várias empresas competindo, fazendo a distribuição de carta da maneira que lhe convier. Agora, esse é o ponto de vista da questão do trabalho, né? Do trabalho daqueles que trabalham nos Correios. E o serviço para o consumidor final? É melhor ou tem mais opções? Ou é melhor ter uma opção só no seu leque de possibilidade de poder enviar uma carta ou uma remessa? É melhor você ter mais opções. Então, para o consumidor final, também é melhor. Então, você fica pensando, poxa, então para quem que é bom você ter um monopólio estatal controlado por um governo que assume toda essa máquina? Só para o governo. E só para o governo que interfere como o governo. Pois é, pessoal, é uma vergonha. Além do rombo gigantesco nas estatais, a gente está tendo aí essa situação agora deles utilizarem como máquina política também. Esse é o trabalho da esquerda. E tem mais, olha só. Trump cita o Brasil e defende elevação de tarifas para produtos estrangeiros. Olha só, não vai ser fácil. Trump, aí a gente está com grande expectativa dele assumir aí no dia 20 e a coisa não vai ficar boa para a esquerda no Brasil. Olha só o que ele disse: nós vamos tratar as pessoas de forma muito justa, mas as palavras recíproco é importante. A palavra recíproco é muito importante, porque se alguém nos cobra, por exemplo, olha só, se a Índia nos cobra 100% e nós não cobrarmos nada pela mesma coisa, o que acontece? Eles mandam uma bicicleta para nós e nós mandamos uma bicicleta para eles. Eles nos cobram 100, 200, nós fazemos o mesmo. Índia cobra muito, Brasil cobra muito, ele citou nominalmente o Brasil. Se eles querem nos cobrar, tudo bem, mas vamos cobrar a mesma coisa. E não para por aí, o recado dele não foi só para Lula e o Brasil. Trump ataca a suspensão do X no Brasil em ação nos Estados Unidos e distorce argumento do STF. Olha só, outro portal aqui que noticiou: Trump ataca o bloqueio do X no Brasil, que é o Twitter, com fake news para entender o TikTok. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou um documento de 25 páginas à Suprema Corte estadunidense na última sexta-feira, buscando suspender a implementação de uma lei que baniria o TikTok do país. E a justificativa de Trump recorre a uma comparação controversa: a suspensão temporária da plataforma X, o antigo Twitter, no Brasil, que ele afirma ter sido motivado por censura governamental contra apoiadores de Jair Bolsonaro. Segundo a coluna de Jamil Chad, no UOL, Trump argumentou que a proibição do TikTok, que conta com 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, criaria um precedente global preocupante que poderia justificar a censura de plataformas digitais por outros governos. E é o que está acontecendo no Brasil. Veja que a gente virou referência em censura já no Brasil. E tem mais: assusta o que o STF vai fazer agora em 2025 com relação a isso. É aterrorizante o que o deputado Gustavo Gayer traz aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, que está imperdível, mostrando a pauta do STF para 2025. Além de uma censura absurda, tem outras pautas que vai deixar você aterrorizado. Confira esse vídeo aí agora que você vai entender o que eu estou dizendo. Que é curioso e serve como um indicador de que a gente realmente está vivendo um período muito estranho da nossa história. Tempos sombrios. Para as pessoas que gostam de acompanhar a política, até para entender qual que vai ser o caminho político que o Brasil vai tomar, a maior preocupação delas não é o presidente, não é o Congresso, não são projetos de lei, nem projetos de emenda constitucional, não. É um outro. Eu fiz uma enquete agora no X, o antigo Twitter, para perguntar, e fiz uma pergunta muito simples, né? Quem causou mais estrago e revolta no Brasil no ano de 2024? Coloquei 3 opções: Lula, Moraes e Flávio Dino. Adivinha quem ganhou? E assim, ganhou de uma forma que eu não imaginava que seria uma distância tão grande do segundo colocado. Eu publiquei isso há alguns minutos. Nós já estamos com 1.400 votos. Moraes tem 75% dos votos até agora. Primeiro lugar, Lula, segundo lugar, Lula com 24%, depois é Flávio Dino com 0,8%. Quem está revoltado com Flávio Dino são os deputados e senadores, né? Isso é verdade. Mas olha só que interessante, Alexandre de Moraes, tem 75% dos votos. E a pergunta, quem causou mais estrago e revolta no Brasil em 2024? Ou seja, é um período tão estranho onde o principal ator político do nosso país e que impacta diretamente as nossas vidas não são representantes eleitos, como deveria ser numa democracia. É uma pessoa que não teve voto de ninguém
que interfere e rasga a Constituição, interfere nas nossas vidas, criou um sistema policialesco do judiciário e está lá, no alto do seu pedestal, intocável. E aí eu prestei atenção, bom, já que essa é a maior preocupação da população, qual é a pauta para o Supremo Tribunal Federal para 2025? Bom, alguma nós já sabemos. Prender a oposição, prender Bolsonaro, caçar os principais deputados e senadores da oposição. Isso aí a gente já está claro, vem junto com o inquérito das fake news, do golpe e dessas coisas. Mas e do colegiado? O que eles pensam em fazer? Quais são os benefícios que eles pensam em trazer para o Brasil? Fui pesquisar e achei na imprensa, na CNN, que isso inclusive já foi publicado. Está aqui, ó. O que está na pauta do STF para 2025? Suspensão de emendas parlamentares. Para que isso? Para que o Executivo tenha total e absoluto controle do Congresso. Eles é que vão decidir quem recebe, quem não vai receber, dando cargos de segundo escalão, ministérios. Então, assim, para dominar completamente o Congresso. Esse aqui é o mais perigoso de todos. Definição sobre marco civil da internet. Aí é aquela votação que eles estão fazendo, basicamente para impedir que exista debate político na internet, para perseguir e derrubar, silenciar e censurar quem der as suas opiniões na internet, sempre com a narrativa de que estão tentando acabar com essa terra sem lei e acabar com o ódio, com o racismo, com o fascismo. Aquela ladainha que ninguém acredita. O objetivo? Calar a oposição. Perceberam nas eleições de 2020 que a direita é muito mais forte que a esquerda, tivemos muito mais prefeituras e sabem também que a direita vai fazer muitos senadores em 2026 e esse é o maior medo do STF. São os senadores que irão assumir em 2027. Regularização do trabalho por aplicativo. Aqui é para acabar com o iFood, para acabar com o Uber, eles estão tentando criar uma forma de CLT que na verdade é para jogar mais dinheiro do caixa do governo, só que vai fazer encarecer de tal forma esse serviço que menos pessoas vão usar. Sem falar que, querendo ou não, para quem está entre empregos ou desempregado, é só uma forma de ter uma renda e sustentar sua família. Eles querem agora acabar com os trabalhos de aplicativo, entrega, Uber, essas coisas. Regulamentação das apostas online, vamos lá. Isso aqui acaba com famílias, está destruindo famílias, isso aqui é pior que crack, mas o governo, junto com o STF, está dando um jeito para liberar isso aí, porque vem impostos. O objetivo é conquistar mais impostos, é mais arrecadação, não importa se você tem que acabar com a vida da população brasileira, porque isso aqui, gente, isso aqui é um caos, isso aqui é uma droga. A pauta do STF é controle do Congresso, censura absoluta, aumentar o desemprego e serviços essenciais hoje em dia para a população e aumentar a arrecadação, liberando basicamente uma nova espécie de droga que vicia muitas pessoas. Esse é o STF para 2025. Obviamente, isso é o votos do colegiado. Paralelo a isso, nós temos aí prisão de deputados, prisão de senadores, prisão do Bolsonaro, prisão ali de quem está no entorno do Bolsonaro, impossibilitar os maiores nomes da direita de serem candidatos a Senado, deputados federais, governadores e também a presidência. Esse é o futuro do Brasil em 2025. Agora eu te faço uma pergunta de novo. Por que a gente ainda não voltou para as ruas? Eu não estou falando só quando o Bolsonaro chama, não. Na época da Dilma, a gente estava pior. A economia estava pior e as pessoas ocupavam as ruas aos domingos. Por que agora as pessoas não vão para as ruas? Eu te explico. Porque senão o STF manda prender. Todo mundo tem medo de chamar, todo mundo tem medo de pagar um carro de som, de divulgar, porque sabe que se fizer isso, pela democracia, a Polícia Federal vai invadir a sua casa às 6 da manhã com uma arma apontada democraticamente para a sua testa. Esse é o futuro que o Brasil está tendo que enfrentar agora e é simplesmente estarrecedor que existam pessoas defendendo